A culpa está aqui. Aqui está, irmãos, a grande culpa. Por que a gente não aproveita cada momento de canções, de adoração, de tempo com a palavra, e a gente se rende totalmente? Porque nossa mente pode estar muitas vezes entulhada de inquietações, de preocupações, ou de culpas. Por que então a gente não chega diante do Senhor e rasga o coração e diz: Senhor, lava-me? A questão é como diz lá o livro de Oséias, quando ele vai falar sobre o pecado de Efraim, aí ele fala do arrependimento. Ele diz que o arrependimento de Efraim é como a brisa da manhã, que cedo passa. Significa, nós nos arrependemos para pecar de novo. Por que a gente não tem um caminhar ascensional, cada dia mais e mais perfeito? Todos nós, irmãos, temos vulnerabilidades na nossa natureza. Todos nós temos disposições adâmicas, corrosivas, destruidoras. Temos, pela própria constituição do fato de nós termos sido gerados debaixo da condenação, da culpa, de toda a corrupção do pecado. Mas o nosso Senhor Jesus lá na cruz, Ele nos libertou do poder do pecado, da culpa do pecado, da corrupção do pecado. Nós temos nele, pelo seu sangue hoje, todas essas verdades em nós. Então por que a gente não vive à luz disso, irmãos? É sobre esses assuntos que temos falado aqui, desde a reunião de sábado à tarde. Então eu peço aos irmãos, vão aos pés do Senhor, para que o Senhor possa ter comunidades inflamadas de vida, que sejam verdadeiros oásis do Senhor aqui nessa região. Homens que verdadeiramente sejam instrumentos, sejam bocas de Deus aqui nesses lugares, nessas cidades. Porque o povo está clamando, irmãos. Esses jovens estão clamando. Muitas pessoas estão aí desesperadas, mas sai de um lugar, vai para outro e nada resolve. Cadê a igreja do Senhor? Não basta dizer, nós temos a visão da igreja. A visão da igreja, sem a realidade da igreja, não significa nada, você ainda continua em trevas. Não, irmão, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, não é uma denominação. Bom, o que você sabe disso? Eu sei que sim, porque a igreja é a igreja de Cristo. Sim, mas o que isso é vida na prática? Não adianta partir o pão todo domingo de manhã, se nós não tocamos a realidade daquilo que é a morte do Senhor Jesus entre os domingos. Então todos esses pontos precisam ser revisados aos pés do Senhor, com o coração rendido e quebrantado. Mas nós não temos aqui irmãos com muita sabedoria da palavra. Não precisamos de irmãos com muita sabedoria da palavra, precisamos de irmãos que têm um coração no trono, acorrentado no trono de uma maneira devocional. Pessoas que estão dispostas a ouvir o Senhor e a falar o Senhor, pessoas que se esvaziem. Pessoas que verdadeiramente se esvaziem e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Um homem como um boiadeiro que era o Amós, olha o que o Senhor fez na vida dele. Tome cada um dos profetas, tome os homens que Deus usou. Quem eram eles? Pessoas extraordinárias, os que eram extraordinários, como por exemplo Moisés. O que Deus fez com Moisés? Tirou ele lá do palácio de Faraó, onde ele estava sendo preparado. Moisés estudou 40 anos no Templo do Sol no Egito. O Templo do Sol no Egito era o maior centro de preparação. Era como se nós falássemos de Harvard hoje. Moisés estudou ali toda a ciência do Egito. Ele seria, com certeza, Faraó Moisés primeiro. Sabe o que Deus fez? Com a mão forte, arrancou ele de lá. Levou para a escola dele. Sabe qual é a escola de Deus? Como é que chama a escola de Deus? Deserto. É onde nossa carne é quebrantada, o nosso velho homem é desconstruído. Onde você vai aprender o caminho do quebrantamento, da rendição, conhecer a face de Deus, conhecer os caminhos de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Onde Deus esmaga. Sabe como chama essa teologia no Novo Testamento? Caminho da cruz. Aí sim. Você lembra de Paulo? O homem mais preparado do seu tempo, tanto na religiosidade, como na filosofia, como no conhecimento intelectual. Paulo era o homem mais preparado. Sabe o que ele disse? Aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. É assim que Deus faz. Deus, Ele não usa homens preparados. Ele prepara homem ou homens e os usa. A preparação de Deus é diferente da nossa preparação. A única coisa que Ele pede a você é renda-se, se entregue. Fale isso para os jovens, irmãs, irmãos. Deixe o Senhor te usar. E quando Deus encontra homens, mulheres, que se dispõem o coração para deixá-lo usar, não existe medidas, não existe limites. É só você olhar as biografias bíblicas. Não olhe as biografias da história, não. Deixe isso em segundo plano. Olhe as biografias bíblicas. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Se Ele não fizer na sua vida, Ele não vai fazer através dela. Ele vai fazer na sua vida. Depois Ele vai fazer através da sua vida. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um momento glorioso. Digo para vocês, não é sensacionalismo. Nós estamos vivendo um momento sublime. Ontem eu dei esse pequeno testemunho aqui. O que tenho visto nesse ano, em muitos lugares, em especial na vida dos jovens, tem sido algo que eu nunca tinha visto antes, e falo aqui por 25 anos atrás, que eu estou vendo agora. O Senhor fazer na vida dos jovens algo celestial, um milagre a céu aberto, que o Senhor está fazendo na vida dos jovens. E por quê? Porque o Senhor, nesse exato momento, Ele já está, pelo seu Espírito Santo, adornando a sua noiva, para poder se encontrar com o seu filho, porque nosso Senhor Jesus está voltando. E confesso uma fraqueza muito grande na minha vida. Me lembro que por volta ali do mês de novembro, dezembro, por muitas situações, devido a ter feito algumas viagens, eu estava assim, sem esperança de que nós pudéssemos experimentar o que estamos experimentando hoje. Eu tive uma decepção muito grande na minha vida. Alguns anos eu compartilho numa conferência, e sempre que eu vou ali, eu saio daquela conferência muito triste. É um pequeno testemunho que eu quero contar para os irmãos. E um ano retrasado, esses irmãos me convidaram, e eu preferi não aceitar o convite. Fui para uma conferência no sul do país, numa cidade pequenininha, muito longe, mas muito longe. A conferência ainda é feita no mato. E bem distante, imagino frio de rachar. Mas eu fui ali estar com aqueles irmãos. Não eram mais do que 150 pessoas. E aquela conferência eu não estava mais animado. Porque o ambiente, a maneira de conduzir, os jovens dispersos, eu voltava muito triste, parecia que você pregava para as paredes. Mas os irmãos insistiram comigo, e o Senhor foi misericordioso e me concedeu a graça de estar ali com eles esse ano. Irmãos, eu fiquei impressionado, e alguns jovens da nossa comunidade goiana queriam me acompanhar nessa viagem. Então eles gostam muito de me acompanhar, sempre alguns pedem para acompanhar e eu tento levá-los. E dessa vez um grupo grande de jovens, eu fiz que todos desistissem. E disse assim para eles: não, nós vamos naquela outra conferência que vai ser melhor, nessa conferência. Eu não queria dizer para eles o que estava acontecendo. A questão é que na minha incredulidade eu estava duvidando o que o Senhor poderia fazer. Enfim, os jovens não foram, ficaram. Irmãos, que decepção. O Senhor tomou os jovens naquela conferência. O Senhor despertou muitos irmãos de muitas localidades em relação aos jovens. Eu ficava assim quebrantado de ver o coração dos jovens naquela conferência. Então, para mim hoje está visível o que o Senhor está fazendo no meio dos jovens. O que o Senhor está fazendo com a sua igreja. E não foi só em um lugar. Eu posso dizer que quase em todos os lugares que eu pude passar esse ano, eu pude ver algo diferente do Senhor no meio das suas assembleias. Então eu trago isso aqui para os irmãos, não como uma nota pessoal, mas como um testemunho de que o Senhor está fazendo algo, de que o Senhor está realizando algo para a sua glória. Eu não gostaria de que os irmãos aqui ficassem à parte disso, porque eu amo muito essas comunidades aqui dessa região. Eu tenho um carinho muito grande, especial, com os anciãos dessas comunidades. E peço ao Senhor, e tenho orado por vocês, para que o Senhor faça algo grande aqui.
E estou muito feliz, especialmente de ver jovens, de ver aqui jovens